Agora a gente vê bastante disso também, outras conexões, algumas, claro, que se destoam, mas outras que têm bastante semelhança com a nossa teologia também na filosofia grega nesse período aí, que inclui essa origem, mas o desenvolvimento da filosofia grega ali. Então eu queria perguntar para o senhor quais seriam os principais nomes desse grande período aí que o senhor falou da filosofia antiga e quais os principais marcos que eles trouxeram para o desenvolvimento da filosofia, da teologia, do pensamento de forma geral. Claro, de forma bem panorâmica. Isso é bem difícil. Por quê? Porque o período antigo da filosofia, ele é o período que lança praticamente todas as grandes questões que depois serão desenvolvidas na história da filosofia posterior. Há, inclusive, um filósofo que disse certa vez que a história da filosofia nada mais é do que uma série de notas de rodapé a Platão, certo? Então, eu acho que é um exagero, tem muita coisa nova que surge em outros períodos, mas não deixa de ter uma conexão com a verdade essa afirmação, no sentido de que as grandes questões que são postas posteriormente pela filosofia, e o Frame ele trabalha aqui na sua obra dizendo que a filosofia tem três grandes campos, né? Três grandes avenidas, que são a avenida da ontologia, ou da metafísica, que seria a teoria da realidade, a avenida da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, e a ética, que seria a teoria dos valores. Então, a filosofia lida com essas três grandes questões, né? A questão da existência, a questão do conhecimento e a questão dos valores. E aqui, como subdivisão dessa questão dos valores, a gente poderia botar estética, filosofia política, outros campos, né, que são derivados desse campo da ética ou da teoria dos valores. Então, todas essas grandes questões relacionadas à existência, ao conhecimento e aos valores, em certa medida, foram postas pela filosofia antiga, especialmente pelo período sistemático dessa filosofia, que é o período dos dois grandes pilares, Platão e Aristóteles. Então, Platão e Aristóteles são, sem dúvida, os dois filósofos mais importantes do período antigo, e eles serão essenciais para o desenvolvimento da teologia posteriormente, sobretudo no período medieval, inicialmente mais Platão via Agostinho, e depois, num segundo momento, mais Aristóteles via Tomás de Aquino. Não estou querendo dizer com isso que Aristóteles estivesse completamente morto no início do período medieval. Ele sempre teve representantes importantes, assim, pessoas fazendo filosofia à luz de fazendo teologia e filosofia à luz de uma perspectiva aristotélica, mas majoritariamente o platonismo ele se expande a partir do pensamento agostiniano e depois, através de uma recuperada de Aristóteles, com a inserção dos árabes na Europa, né, através de filósofos como Avicena, Averroes, trazendo o pensamento aristotélico de novo. Então, Aristóteles ganha força, e aí você tem personagens importantíssimos como Tomás, trazendo Aristóteles para o jogo e elaborando toda uma teologia, né? Hoje, a tradição católica de teologia ela é muito dependente do pensamento tomista e fundamentalmente do aristotelismo em termos de filosofia. Então, os dois principais personagens do período antigo, essa foi a sua pergunta, né? São Platão e Aristóteles, sem dúvida, embora o meu personagem preferido da filosofia antiga seja Sócrates, o mestre de Platão. Ele é o personagem assim que mais me encanta na filosofia antiga. Muito bom, excelente. E agora, quando a gente avança para o próximo período, a gente poderia ali então ir para o que é o período medieval, certo? Vai aí com Agostinho diante. Quais então os principais nomes? O primeiro eu já sei qual vai ser, não tem como não falar dele, né? Mas quais são os principais nomes e marcos que a gente poderia colocar? Cara, aqui tem nome demais, hein?
Eu estou dizendo nome demais para a teologia, sobretudo, né? Porque esse período é o período de origem, por assim dizer, daquilo que a gente chama de teologia hoje também, não é? Então, no período antigo de filosofia, o que a gente tem ainda é uma teologia bem rudimentar, já nascendo, obviamente, com os pais da igreja, ou os primeiros pais, mas obviamente, nesse período medieval em que a teologia vai se desenvolver de maneira bem intensa. Então, bem no início aí, né, ou no período até pré-medieval, a gente tem várias figuras como Justino, Tertuliano, Irineu, Orígenes, Clemente, tal, todos eles pais da igreja, responsáveis aí por se enveredarem por debates, muitos deles debates de natureza apologética, nos quais eles se valiam muito da filosofia e por meio de quem a teologia cristã clássica foi elaborada, defendida e transmitida para as próximas gerações. Depois a gente tem a grande figura desse período inicial da Idade Média, que é a figura de Agostinho, sem nenhuma dúvida, do qual, ou de quem nós somos bastante dependentes, né? Falo nós aqui, eu de maneira mais específica, enquanto membro de uma tradição teológica reformada. Então, sim. Calvino, que é o pai da tradição de onde eu venho, né, a tradição calvinista, ele é muito dependente de muitos pais da igreja, mas do pensamento agostiniano também. E daí, depois disso, a gente tem vários outros pensadores depois de Agostinho, a gente tem Santo Anselmo, a gente tem Boécio, a gente tem Pedro Abelardo, tem muita gente nesse período medieval, até chegar na figura central de Tomás de Aquino, que é o outro gigante desse período, já vivendo, obviamente, no século XIII, então, muito tempo depois de Agostinho, mas que é visto assim como par, né, de Agostinho no que diz respeito à filosofia e à teologia medieval. Só uma coisa importante, Saul, que eu gostaria de dizer: frequentemente as pessoas, e é muito comum isso em manuais de filosofia, e manuais são sempre sintéticos, sempre até certo ponto superficiais. Então, manuais de filosofia, eles às vezes colocam Agostinho e Tomás como se eles fossem sujeitos de pensamento antagônico. Mas isso não é verdade, não é? Isso não é verdade. Eles têm ênfases diferentes, dependências, por exemplo, de sistemas filosóficos distintos, mas mesmo as distinções entre esses sistemas, o platonismo e o aristotelismo, que às vezes são apresentadas assim como diferenças muito radicais, elas são bem menores do que a gente costuma imaginar e os manuais costumam apresentar. Então, há muito mais de aproximação entre Platão e Aristóteles do que os manuais costumam apresentar, e há muito mais de aproximação entre Agostinho e Tomás do que os manuais costumam apresentar, embora eles tenham certamente algumas ênfases distintas. Esses são os dois grandes personagens. Cara, há muitos momentos marcantes nesse período. Eu me lembro, por exemplo, aqui de alguns que me são muito caros, a criação do argumento ontológico, por exemplo, por Santo Anselmo. E a gente tem muitas controvérsias nesse período, né? O período medieval. Ele é um período de muita força cultural da teologia e da igreja, porque a igreja é a grande potência cultural desse período histórico. Então, a igreja já não está precisando se defender de muitas acusações que são externas. Então, ele é um período de muito florescimento interno de pensamento. Sim, né? Dos concílios também, né? E tudo Exato, isso mesmo. Então, eu me lembro, por exemplo, de ter estudado na minha monografia de seminário a questão da ceia, a presença de Cristo na Eucaristia, e me lembro de ter estudado um pouquinho de controvérsias eucarísticas que existiram nesse período.
Uma me vem à mente agora aqui, entre dois teólogos, um chamado Ratrâmino e outro Radberto, que mexeu muito comigo assim naquele período, porque questões filosóficas muito centrais, como o problema dos universais, que eu não vou nem me atrever a definir aqui agora, vou deixar vamos abrir esse assunto agora não. Os espectadores deem uma olhada nisso, está determinando ali a concepção da maneira como Cristo se apresenta ou se faz presente na ceia do Senhor. Então, período assim de efervescência muito grande, o período medieval, curiosamente chamado pelos modernos de Idade das Trevas, né, ou de Era das Trevas, o que mostra o preconceito moderno com o período medieval, mas é o grande período de surgimento das universidades e tal, um período que entrega ao mundo Agostinho, Anselmo, Boécio, Abelardo, Tomás. Não pode ser nunca chamado de um período das trevas. Tem muito mais luz do que as pessoas querem enxergar no período medieval.